conta. Em seguida, informe CPF ou CNPJ do titular da conta e o número de ligação. Pronto, rapidamente você receberá a conta solicitada. Para ter ainda mais facilidade, cadastre-se na conta digital e na função de débito automático. Você também encontra todos esses serviços no aplicativo Cliente Águas e no nosso site, na agência virtual. Muito bem, já estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Você que está ligado aí em 98,3, muito obrigado pela audiência, pela companhia, acompanhando a gente também pelo streaming aí nas redes sociais também, muito obrigado. Nós voltamos com o Folha no Ar, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. O programa que traz hoje essa importante pauta que é o ENF. E a gente, conforme já anunciado, traz hoje o professor Carlos Eduardo Rezende, professor Carlão, candidato a reitor da UENF. Amanhã será a vez da Rosana Rodrigues, também que compõe a outra chapa, para a eleição que ocorrerá agora no dia 16 e dia 19. Essa ordem foi definida por sorteio com os dois candidatos na segunda-feira passada, dia 4, e a dinâmica do programa também definida em 3 blocos de 30, variando, podendo um ganhar 5 minutos a mais de um outro bloco, dependendo da pauta e do decorrer do programa. O conteúdo desse programa também, mantendo aí a equidade, será reprisado ou detalhado, né, no jornal Folha da Manhã de sábado, com uma página para cada candidato e, portanto, na Folha impressa, tá? No próximo sábado. Então, você pode acompanhar esse programa ainda, daqui a pouco em podcast, reprise na Plena TV, todo o Grupo Folha da Manhã. Eu vou pedir o Rodrigo para fazer a gentileza de abrir esse bloco agora, que tem como pauta aqui a dedicação exclusiva dos docentes e também funcionários da UENF. Não, só para docente. Só para docente. Só para docente. Obrigado, Rodrigo. E também a relação com o servidor e a relação UENF com os poderes públicos, Campos e Rio de Janeiro. Rodrigo. Eu vou dividir essa parte, que eu falar um pouco sobre essa questão da dedicação exclusiva, e aí o Edmundo entra falando mais dessa parte da relação com o servidor de forma geral. Mas o próprio Carlão citou no início aqui da entrevista o caso de um professor que preferiu deixar a UENF para se dedicar a uma universidade particular no Espírito Santo. Como o senhor avalia essa questão da dedicação exclusiva? Hoje ela atende ainda a demanda pela qual foi criada a UENF, não só na questão salarial, mas também da dinâmica mesmo de atuação do profissional, do professor dentro da universidade? Eu acho que ela atende a dedicação do professor, mas a questão salarial ela é defasada. Mas só é a dedicação? Eu sou a favor da dedicação exclusiva e vou explicar por quê. O aluno, da onde se faz pesquisa, né, não tem como você fazer pesquisa em tempo parcial, né? Então esse é um grande diferencial de quando você tem a dedicação exclusiva dentro de uma instituição. Agora, a dedicação exclusiva tem que vir acompanhada, obviamente, de uma remuneração adequada, né? Então, Rodrigo, o que eu vejo é o seguinte: a dedicação exclusiva ela tem uma importância no sentido de que o aluno tem uma referência ali, o tempo integral, né? Porque é a dedicação exclusiva com tempo integral dentro da instituição, fazendo pesquisa, dando aula, né? Se o professor não é tempo integral, por exemplo, como em muitas... como acontece na grande maioria das instituições privadas, né? Acontece que o cara tem que ficar rodando várias instituições para fazer um salário, né? E o estudante acaba não tendo um referencial de pesquisa, né? Por exemplo, as universidades privadas que têm um regime de dedicação e um salário adequado, como a PUC, a Unicinos, né, que são as universidades jesuítas, elas acabam tendo um diferencial e estão sempre junto nos rankings das boas universidades, né? Então, isso é um diferencial, sim.
é um diferencial, sou a favor, e sou a favor de que a gente lute para ter salários dignos que justifiquem a dedicação exclusiva. Inclusive, sou a favor de que as escolas públicas tenham um regime de dedicação exclusiva para os seus professores, de forma que um professor da escola pública não tenha que ficar circulando com várias matrículas e não podendo se aperfeiçoar, né? Foi o que eu disse no início da nossa conversa, né? Eu venho de um instituto chamado Instituto de Biofísica. Lá o professor Chagas tinha o seguinte lema: na universidade se ensina... Carlos Chagas Filho, tá? Eu sou da época do Carlos Chagas Filho, e não do pai. Então, na universidade se ensina, porque na universidade se faz pesquisa. Então, é você trabalhar na fronteira do conhecimento. E a dedicação exclusiva, ela tem esse aspecto, que é dar a possibilidade do pesquisador, do professor, estar no laboratório, estar junto aos seus alunos e formando gente de qualidade para, obviamente, atender a demanda social. Então, a dedicação exclusiva, ela tem um diferencial muito importante. Eu sei que algumas áreas liberais é muito complicado você ter regime de dedicação exclusiva, mas isso a gente teria que ter um regime especial para que essas áreas pudessem, obviamente, estar dentro da universidade, ou então fazer fechar os olhos para que as coisas estejam acontecendo e a pessoa está lá ganhando como dedicação exclusiva e não está participando, né? Agora, o colega que foi para a universidade privada, né, ele foi lá porque ele foi contratado com um valor que certamente a universidade pública não poderia, e foi para liderar uma transformação exatamente na área da inovação. Então, esse é um caso muito específico, mas e tem outros, né? Eu tenho colegas também que abriram mão da UENF para ir para outras instituições, como a própria PUC no Rio, por questões muito pessoais também. Mas a grande maioria prefere estar num sistema como esse, né? Agora, a dedicação exclusiva foi discutida no Conselho Universitário e ela foi mantida, né? Existe vamos dizer assim, existem questionamentos internos também sobre isso. Essa parte do corpo funcional, ela afeta diretamente os eleitores da UENF, né? Sim. E isso é um assunto, obviamente, interessa muito a quem vai eleger a próxima reitoria. Ali muito se discute em relação à valorização da diferença de corpo técnico com corpo docente. Inclusive no colégio eleitoral isso tem uma diferença significativa, né? Uhum. Então, nas escolhas e na participação política interna da sociedade, da comunidade acadêmica, né? Isso deve ser avaliado. E eu queria saber a posição da sua chapa em relação à questão de isonomia entre os benefícios funcionais ali da UENF, né? De corpo técnico e corpo docente, e também os auxílios que tem salubridade, tantos outros que têm afligido ali o corpo funcional da UENF. Sim. Bom, a questão da isonomia, né? Todo auxílio que o professor recebe, o técnico recebe também, né? Auxílio, esse aí é uma coisa isonômica, né? A única diferença é que o técnico não é dedicação exclusiva. Ele pode ter uma outra matrícula, vamos dizer assim, ou outro trabalho. E pode fazer um ajuste no seu tempo dentro da universidade, lá, obviamente, seguindo toda a coisa. Agora, o mais importante na realidade, a questão da capacitação e valorização do segmento técnico. Quando eu participei da gestão do professor Salacia Bernardo, foi quando a gente regulamentou todo o programa de capacitação técnica dos servidores da UENF. Isso, para mim, é muito importante. Então, resgatar todo esse processo de capacitação técnica é também uma das nossas metas. Inclusive, hoje, né, como a legislação já autoriza, eles podem, inclusive, ter bolsas junto com seus salários para fazer programas de pós-graduação, né, e mestrado e doutorado, né? E isso muitos fizeram lá, né? Muitos casos existem lá. E uma outra coisa, Edmundo, que a gente acabou não entrando, né, é que eu sou a favor de fazer o concurso de técnico da mesma forma, dos mesmos moldes, como é feito para os professores, né? Ou seja, existem segmentos dentro da universidade, técnicos, que são muito especializados. Por exemplo, nós temos um tomógrafo lá, né?
para a parte de medicina veterinária. Então a gente tinha que fazer um concurso especializado para aquele tomógrafo, não um concurso generalista. Concurso interno ou externo? Não, externo, aberto, como é para professor. O professor é concurso externo. Ele abre, quem tiver lá também, terminando o doutorado, pode fazer, mas pode ver, né? Eu digo assim, porque primeiro ele dá mais agilidade, né? Evita essa vacância nos cargos, como nós estamos aí desde 2012 ou 2013, quando foi o último concurso, né? E os professores, com toda a dificuldade que a gente tem de reposição, tem sido muito mais ágil do que dentro do concurso de técnicos. Então a capacitação técnica, ela é um objetivo, sim, da gestão, ela existe essa possibilidade, a gente tem que incrementar de forma que eles percebam, né? E obviamente, a gente dê agilidade dentro da rotina interna de possibilitar essas pessoas para fazerem concurso, né? E eu acho que é isso que a gente pode fazer e, obviamente, dar todo o apoio com bolsas e, obviamente, disponibilização de horário para que eles possam fazer, porque, normalmente, eles trabalham no horário onde são ministradas disciplinas. Então, liberá-los integralmente para que eles possam se dedicar àquilo, né? Se dedicar às matérias, se dedicar aos experimentos, se dedicar à pesquisa que, obviamente, eles estiverem se propondo junto com quem vai orientá-los, né? O técnico hoje já pode acumular a bolsa com hoje já pode. Vamos partir para a parte política. Tanto a parte política que vai se definir na eleição a reitor, agora como Nogueira disse, de dias 16 e 19, quanto a parte política extramuros, né? Sim. É uma universidade pública, portanto, estadual, portanto, essa relação é fundamental para a existência e sobrevivência dela. Sim. E como você disse aqui, não só estadual, você lembrou e eu completei, o campus Leonel Brizola, ele existe por uma doação que foi feita pelo governo Sérgio Mendes, à época, nos anos 90, aqui de Campos, governo municipal. Né? Como é que você avalia hoje a relação da UENF, eu falo da sua reitoria, que é o comando da universidade, com esses planos, essas esferas legislativa e executiva, né, mais em âmbito estadual e municipal? Sim. Bom, é importante as pessoas, né, entenderem que um reitor ele tem status de um secretário de Estado, né? Portanto, a postura de um reitor, né, diante obviamente, dos governadores, diante da Assembleia e da Câmara, ela é fundamental, né, manter essas relações. O que não pode e não deve acontecer são que situações como essas que nós presenciamos recentemente gerem entraves, né, junto ao governo, seja municipal, estadual, né? É o que eu digo, a ideologia política de um gestor público é uma questão. Agora, o ideal institucional é outro. Então, eu vejo que a UENF é o partido que deve ser defendido e harmonizado junto com as diferentes esferas do poder, né? Seja municipal, estadual e federal, né? Porque muitos dos recursos também podem vir da escala federal. E essa interlocução é muito importante. Eu pretendo, a partir de janeiro, né, estar me dedicando parte da minha semana no Rio de Janeiro. Minha mãe vai gostar porque eu vou poder ficar com ela pelo menos 2 a 3 dias na semana em Niterói e podendo conversar com os deputados, podendo conversar com o secretário de Ciência e Tecnologia, agenda com o governador. Então, eu acho que o comportamento de um reitor da universidade é muito importante nas 3 esferas, né? Assim também como um exemplo dentro da universidade. Eu costumo dizer que o exemplo tem que vir de cima. E eu pretendo ser esse exemplo de conduta dentro da instituição e fora da instituição. Vou fazer uma pergunta em relação a isso, até para satisfazer uma curiosidade, que é comentado, né, no meio político e tal. Sim. Não é novidade, foi uma coisa sumida, né? A gente teve a eleição a prefeito de Campos duríssima, um turno duríssimo, nem se esperava que fosse tão duro assim.
mas duríssimo. Embora hoje, política, né? Mas enfim, hoje entrevistas aí diga que o Rodrigo Neves não teve importância nenhuma para seu campeonato no turno, o que eu julgo no mínimo ingratidão do candidato do hoje deputado federal Caviana, teve, eu acompanhei de perto, e quase virou aquela eleição. Quase. Uma semana ou duas podia ser outro resultado. O atual reitor apoiou de maneira ostensiva a candidatura de Caio. Há quem diga que todos esses problemas que Edmundo tem se dedicado e se esmiuçado em relação ao solar, em que claramente Vladimir já tomou posições ameaçando de processar, de judicializar a questão, e a coisa andou, talvez fosse uma consequência não desejável do apoio dado pela reitoria ao candidato derrotado por Vladimir. Na sua concepção, isso existe? Olha, bom, eu não sei te responder essa questão. Eu acho que bom, se o dinheiro foi depositado, eu não sei porque não ele faria isso expondo negativamente ao ENF, né? Seria, eu diria, uma irresponsabilidade muito grande se essa fosse a motivação. Eu prefiro acreditar que realmente tenha sido incompetência da parte dele e da Rosana à frente da instituição. Porque eu disse logo no início, a arrogância é o pior inimigo da gestão pública como um todo. Eu acho que a pessoa tem que ter humildade de realmente identificar qual é a capacidade dele de tocar um projeto. Não tendo, ele deve trazer para o lado dele pessoas que possam assessorá-lo, né? A reitoria e a universidade têm inúmeros profissionais que poderiam estar ao lado do reitor para conduzir esse processo de uma forma muito mais amena do que foi, expondo negativamente. Se foi essa a motivação, eu diria que é a pior possível que ele teve. Porque isso quer dizer, a questão foi... só andou como... Chegou ao ponto que Edmundo citou porque o prefeito ameaçou levar à justiça. Isso é um fato. E é um fato que o reitor apoiou extremamente o Caio Viana no segundo turno prefeito. Então, se fala isso. Agora, vamos lembrar um pouco a eleição anterior a reitor, no qual você disputou o segundo turno com o Raul e perdeu. Uma das coisas que a chapa vencedora alegava era o melhor trânsito político com a Alerj. Como é que você, passado aí, quer dizer, estamos no final já dessa reitoria eleita, naquele momento, você avalia isso? E como é que você responde a isso hoje? Bom, eu respondo que as evidências mostram claramente que essa interlocução junto com o poder público não é a verdade, né? Na realidade, foi uma das muitas tentativas, né? Na realidade, como existem agora. Existem questões que estão... ilações que têm sido feitas a meu respeito que são totalmente incabíveis. Por exemplo? Falaram que eu vou acabar com o restaurante universitário. Falaram que eu vou... colocar ponto. Falaram que eu vou acabar com os auxílios. Ora, veja bem, como é que eu vou acabar com o restaurante universitário, sabe? Uma coisa, e tem gente que acredita. Como é que eu vou tirar auxílio se eu mesmo recebo auxílio? Sabe? Mas tem gente que acredita. Então, né? Fake news então eu digo assim, campanha, parece que tem um gabinete, sabe? Parece que tem um gabinete igual teve no passado, entendeu? Criando. Porque eu sou um cara muito franco, sabe, Luiz? Inclusive dizem que eu sou muito transparente, que eu fico vermelho quando eu estou nervoso. Eu não consigo fazer aquela cara de poker, né? Que falam, poker face. Eu não consigo fazer. Eu sou muito verdadeiro, eu não consigo criar falsa expectativa para as pessoas votarem em mim, né? Então é muito fácil o cara criar uma mentira e as pessoas acreditam. Isso é que é mais triste. Então eu vou dizer o seguinte, eu tenho capacidade de interlocução, sim, com o governo do Estado. Sou apoiado por pessoas que estão aí, pessoas que têm uma passagem muito forte no governo. Basta olhar o Instagram da nossa campanha. Está lá o Vanderlei de Souza, está lá o professor Salacier, inúmeros pesquisadores da Academia Brasileira de Ciências. Eu tenho trânsito no MEC, tenho trânsito no CNPq, tenho trânsito sim na Alerj, né? Então, o que eu não posso é ficar me autoelogiando. As pessoas têm capacidade de me avaliar.
eu tenho meu currículo aberto, eu tenho pessoas que falam a meu respeito. Agora, eu não serei leviano de fazer promessas que eu não possa cumprir. Isso vocês não podem esperar de mim, né? Vocês podem esperar de mim, sim. Uma coisa muito frequente. No dia que vocês me chamarem aqui para prestação de contas, estarei sempre disponível e com números. Hoje a universidade não tem números para apresentar. Entra lá na página da UENF hoje e procura saber o número de alunos por curso, o número de alunos que foi formado. Sabe, eu peguei uma prestação, eu peguei um relatório do DIEESE e comecei a falar, né, de que a UENF, por exemplo, perdeu realmente interlocução dentro das unidades orçamentárias da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Dentro do regime de recuperação fiscal, a UERJ cresceu o seu orçamento em 50% de 2021 para 2022. A UENF cresceu, sabe quanto? Menos de 20%. A UERJ passou da 4ª unidade orçamentária na Secretaria de Estado para a 5ª. Né? Então tem uma série de coisas que se falam, né, que na realidade os números não aparecem. Então parece que isso é proposital. Os números não aparecem porque você navegar na falta de informação é muito fácil para aqueles que estão lá na frente, né, não mostrarem e dizerem que estão com dificuldade aqui, dificuldade acolá. Então, e a ciência não permite isso. Toda política feita por uma instituição, seja ela no plano assistencial, seja ela no plano de permanência, seja ela no plano científico, tem que estar baseada em números. Essa é a ciência verdadeira, essa é a política verdadeira. É assim que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com transparência, é uma coisa que não existe hoje na UENF. Vocês podem visitar na página, vocês vão ver lá. Não existe transparência. E nós não negamos a verdade. Na realidade, quando a Rosana vier aqui, ela tem que dizer exatamente se ela concorda com o que foi feito até hoje. Se ela é candidata da continuidade ou se ela é contra o que estava aí. Porque parece que a Rosana nunca teve, ao longo desses 8 anos, dentro da administração da UENF. Quando ela fala alguma coisa sobre a proposta dela, ela vai fazer tudo. Por que não fez? Essa é a pergunta. Por que não fez até agora? Né? Então, eu digo assim, a universidade precisa de transparência, a universidade precisa mostrar o que está fazendo e a gente tem que ter respeito à liturgia acadêmica dentro da instituição. Respeitar os colegiados, que é coisa que hoje falta. A parte política, eu vou fechar na minha participação, e aí deixo para o Edmundo, para o Rodrigo, para o Nogueira, para o ouvinte, para o telespectador participar aí pelo streaming. 3 pontos em algumas esferas. Primeiro, se fala também, se fala tanto no grupo político que apoia a reitoria, quanto na parte dele, que está na política partidária, que se Rosana se reeleger, isso poderia ser, eventualmente, usado pelo Raul para via vereador em outubro do ano que vem. Né? Se fala isso. Não é uma novidade. Roberto Moraes, Luciano D'Angelo, vou voltar para o começo. Luciano D'Angelo tentou, após uma bela passagem na antiga Escola Técnica Federal de Campos, vinha deputado federal, não conseguiu, ficou na suplência, não conseguiu. Roberto Moraes, após fazer a transição da Escola Técnica para a Cefet, antes de virar IFE, tentou, rachou com o Antônio Carlos Najon no PT e não se elegeu. Professor Jefferson Mendes Azevedo é considerado o provável candidato do PT a prefeito do ano que vem. Então não é uma novidade, tudo só histórico, background. O que você acha disso? Baseado nas 3 pesquisas que nós temos, e temos anunciado elas, você falou em número, né? Estatística. As 3 pesquisas que a gente tem, aí eu vou pular para a eleição municipal, para prefeito do ano que vem. A saber, GPP de março, Iguape de julho, e essa balizada pelo feito de ter sido encomendado pelo Grupo dos Bacelar, que é um grupo opositor aos garotinhos, quanto a Prefab agora, do final de agosto, apontam a possibilidade de Vladimir ganhar primeiro turno. Né? E a terceira pergunta, várias perguntas, como é que é a passagem dentro da UENF do Brasil de Bolsonaro a Luiz Inácio Lula da Silva?
Bom, vou começar pelo... eu ficaria muito surpreso se o Raul conseguisse se eleger alguma coisa, sabia? Isso para mim é muito claro. Eu não vou fazer campanha contra, mas eu jamais votaria nele para qualquer coisa, entendeu? Isso para mim é muito claro. Me perguntaram se eu daria uma nota para ele, ele vai estar reprovado, entendeu? Ele está reprovado assim como a Rosana está reprovada, né? Porque ficou se escondendo e agora vem como se fosse alguma novidade. Bom, sobre a questão do município, né? Realmente, eu diria que o atual prefeito ele tem feito algumas gestões muito, eu diria, boas, né? No sentido de que tem dado visibilidade à gestão dele, né? Inclusive, eu acho que hoje ele está dominando o Instagram aí, faz uma série de passagens bem leves, né? Eu conheci o pai dele, né, na época como governador, né? E eu não tenho uma experiência muito próxima ao Vladimir, né? Mas eu vejo que ele parece um pouco mais leve do que o garotinho, mais leve assim nas relações. Eu não sei como é no dia a dia do executivo, mas realmente me parece que ele é uma pessoa mais razoável de se tratar, porque o garotinho era uma pessoa meio difícil. Se você contrariasse ele, você virava um inimigo, né? Então eu não sei. E um gestor público, ele não pode transformar uma pessoa em inimigo, né? Principalmente da mesma coisa que, por exemplo, o cara estando à frente da reitoria da UENF, ele criou uma série de animosidades no município, né? Não sei como é que está no estado, mas reza a lenda que ele tem dificuldade de ser recebido em lugares que ele teria que ser recebido e se colocar como um secretário de Estado, que é o status de um reitor. Então, quer dizer, o comportamento de um reitor, realmente ele é importante nessa questão da interlocução com o município, com os municípios, né, vamos dizer assim, e com o Estado. Porque eu não posso esquecer onde estamos os polos, né? Porque nos polos também tem demandas de transporte, como você falou. Acredite ou não, hoje um estudante dos polos não tem uma declaração, por exemplo, se ele tiver que pegar um transporte urbano, ele não consegue uma declaração do diretor do polo. Essa declaração tem que ser emitida na UENF. Veja bem, e o sistema acadêmico não conversa com a UENF. Então o estudante acaba não tendo direito a um transporte público, se é que tem uma política lá. Bom, e pós-Bolsonaro, né? Mas só, desculpa, na pergunta do municipal. Essas pesquisas apontam essa possibilidade, aprovação do governo acima de 50%. Sim. E possibilidade, projeção de ganhar primeiro turno. O que você acha disso? Bom, as pesquisas agora, elas não consideram, eu acho que não consideram alguns nomes, né? O Jefferson ainda não se lançou, então ainda tem aquele sombreamento. Tem também pessoas, por exemplo, a própria Natália, que foi um fenômeno político, vamos dizer assim, e que conheço muito proximamente a capacidade da Natália de conversar de uma forma muito clara, e eu costumo dizer que ela consegue falar de temas que são temas espinhosos com uma leveza impressionante, né? A Natália é uma pessoa que eu admiro muito nesse aspecto. Colaborei com ela em pautas na área ambiental, enfim, continuarei contribuindo com ela e com qualquer grupo que, obviamente, se aproximar dessa discussão que me interessa e, obviamente... Então, quer dizer, eu acho que tudo indica que ele tem uma boa frente, obviamente, né? Porque está fazendo um governo, aparentemente, a questão financeira, ela deu uma levantada, né, na questão dos repasses, né, do royalty, toda essa... Então, com dinheiro fica mais fácil, né? É lógico, mas o dinheiro não é tudo, né? O dinheiro não é tudo. Ele está fazendo a parte dele também, né? Ele faz o marketing dele, está lá comendo coxinha e tirando foto, fazendo as coisas dele, tentando mostrar um lado que muitas vezes alguns não mostram, né? Aí eles falaram assim para mim também, que eu tinha que ser... Eu falei assim, não dá para ser. Não dá para ser, entendeu? Eu mostrei umas fotos para minha esposa. É porque você não gosta de coxinha? Não, eu gosto de coxinha, mas não dá para eu fazer esse tipo de coisa. A minha esposa falou, não fica espontâneo. Igual o cara manda fazer uma foto, uma pose. Sabe? A minha esposa falou assim, pô, Carlão, isso aí não dá, cara.
Nossa, está muito ridículo. Fica do seu jeito, sério, não tem como, senão vai ficar pior do que a encomenda. Então não dá, tem coisas que eu não consigo fazer. Então eu acho assim, ele tem um momento, ele está num momento, vamos dizer, favorável a ele, mas o tabuleiro político ainda está para se apresentar. Da mesma forma como a Natália surgiu com pouquíssimos recursos, né? Diga-se de passagem, com pouquíssimos recursos, ela conseguiu dar uma avançada, vamos dizer assim. Eu costumo dizer hoje que a Natália é uma referência do plano progressista dentro da cidade que não pode ser desprezada. Eu só não citei a Natália, desculpa, só para ela estar falando nesse mesmo programa que você está, que pela vontade dela, embora ela fosse do partido, ela preferia via vereadora. Sim. Ela disse isso aqui nesse mesmo programa que você está. Não, eu sei que ela... E eu concordo com você. Foi a revelação da eleição a prefeita de 2020. Sim. E eu acho que ela tem muito a contribuir para esse município. Tá? É uma pessoa muito bem preparada, é uma jovem muito bem preparada, séria, comprometida com pautas que são relevantes para esse município. Mas, enfim, eu acho que certamente o Vladimir tem uma possibilidade muito forte de reeleição por várias questões, obviamente, que estão aí. Um momento muito favorável economicamente para ele, né? E está fazendo o trabalho dele. Eu acho que tanto no plano de marketing quanto no plano do dia a dia de tocar o município. Então, é isso. Mas cabe, obviamente, à esquerda se apresentar, a pauta progressista se apresentar como uma alternativa também para o município. Tem extrema-direita também, com o CVC, que está listado. Mas aí eu nem falo. Não, mas eu falo que... Sim. E Brasil de Bolsonaro a Lula. Não, o Brasil de Bolsonaro foi um Brasil totalmente inesperado para mim, né? Porque nós vivemos 4 anos com uma pauta totalmente inacreditável, né? Inacreditável como as pessoas aderiram, até dentro das universidades. Eu fiquei espantado como isso aconteceu, né? Ao ponto... de retrocedermos em questões básicas como vacinação. A ciência e tecnologia quase... Eu costumo dizer que para construir, sabe, Aloysio, demora, mas destruir é rápido. Então, a reconstrução que esse governo está tendo que fazer... Outro dia, modéstia à parte, estavam falando que eu era tipo a situação tipo a do Lula. Eu estou assim, com a situação onde eu tenho um espectro de apoiadores muito amplos, né? Então eu estava falando assim, esse grupo do Carlão vai implodir em 6 meses. Eu falei assim, isso está sendo um grande laboratório para mim. Um grande laboratório para exatamente encontrar um equilíbrio, né? Porque sempre falaram assim, Carlão é um cara muito intempestivo. Eu falei, olha, eu fui intempestivo, fui mesmo, na juventude. Hoje eu sou um cara com 63 anos, 4 netos, o coração de um avô é muito mais macio do que um jovem de 30 anos. E eu tenho a maturidade suficiente hoje para conduzir a universidade de uma forma muito mais amena do que eu tinha, obviamente, há 4 anos atrás e há muito tempo atrás. Não fui candidato antes a reitor da universidade em momentos muito mais favoráveis, inclusive, por questões muito pessoais, de saúde na família. Isso eu sempre deixei claro, e eu respeito muito a família no sentido de que eu tinha que estar ao lado da pessoa que está ao meu lado num momento difícil, né? Então, mesmo que em momentos anteriores essa situação se apontasse como favorável a mim, eu tive que abrir mão, né? E hoje, estando maduro, tendo um reconhecimento científico, acadêmico e uma estabilidade emocional muito maior, eu me coloco à disposição da comunidade por lutar por melhores dias para essa instituição. E reconheço que, nesse sentido, eu sou a alternativa, junto com a Daniela, de levar essa universidade para onde ela nunca deveria ter estado ao longo desses últimos 8 anos. Bom, nós temos 4 minutos ainda. Algum outro tema aí? Quer tentar projetar alguma coisa para vereador, essa coisa? Não, assim, no âmbito político, eu vejo isso, né, cara? Eu acho que está tendo uma discussão agora de se abrir um determinado número de vagas para mulheres dentro da Câmara. Eu acho isso muito importante. Seriam 4 vagas, né? Pois é. Na verdade, isso não entrou agora. Inclusive, tem uma matéria hoje na Folha que a gente fez ouvindo algumas mulheres, né? A Natália foi ouvida e outras mulheres foram ouvidas. Nós ouvimos algumas ex-vereadoras
Eu vi a Rafaela também como historiadora para falar um pouco sobre isso. Não vai entrar agora nessa mini reforma, ela vem numa PEC separada, né? E aí é uma discussão muito mais ampla do que essa. Mas mesmo a mini reforma agora, que vem trazendo, hipoteticamente traria benefícios às mulheres, traz um certo afrouxamento em relação a algumas questões que estão sendo colocadas em relação a dinheiro de campanha para mulher poder ser usado também em campanha para homem, e aí várias questões que estão nessa matéria. Convido a todos a lerem hoje na edição da Folha, e daqui a pouco vai estar lá na Folha 1. Tem algumas perguntas que foram feitas pelo stream quando a Luiz falou, e eu acho que depois, mesmo que você não consiga responder aqui durante o programa, vale você depois dar uma entrada lá no nosso Facebook e comentar. Mas tem uma que foi feita pelo Henrique da Hora, e foi como fui eu que fiz a pergunta. Ele reforça aqui, dizendo que deixa eu achar aqui. Pra cima um pouquinho. Ele fala assim: a incubadora foi citada na pergunta, mas não foi citada na resposta. E faz parte um pouco dessa interação da universidade com a sociedade, né? E também com os poderes públicos de forma geral, né? Aí ele pergunta: a incubadora foi citada, eu gostaria de ouvir o candidato sobre o que o senhor acha em relação a essas incubadoras que funcionam hoje na UENF. Tem 2 minutos, Carlão. Só para pontuar e para citar, tem 2 minutos. Tá bom, eu acho que é importante, eu acho que a UENF tem que retomar o protagonismo dentro da incubadora. Eu já falei isso para ele. Para ele não, eu falei dentro do debate. Falei inclusive que a UENF perdeu esse protagonismo na incubadora ao longo dos últimos anos, e eu entendo que a UENF tem que estar junto, e o motivo principal é que a agência de inovação não fez o dever de casa, entendeu? Então isso para mim é o resultado de uma política onde não se discutiu a instituição, onde não se avançou em temas que são fundamentais para dar essa visibilidade institucional, sabe, Rodrigo? Porque se cobra da UENF, o IFE tem feito o trabalho deles, né? E quando uma não faz o trabalho deles, a outra gera um sombreamento, né? E a UENF hoje está sombreada dentro da incubadora. E eu acho que a UENF tem que retomar esse protagonismo. A gente tem muitas áreas lá que poderiam estar atuando de uma forma muito mais... E é a culpa da própria universidade. Não é do IFE, não é da UF, não é de ninguém. É da Universidade Estadual do Norte Fluminense, sobre esses 8 anos que simplesmente negligenciaram a agência de inovação, e, portanto, a gente pretende fazer uma retomada em conjunto com as instituições que participam da incubadora. Mas essa é o nosso trato para o futuro dessa instituição. Boa. E Edmundo, acabou o nosso tempo aqui, tem 30 segundos. Eu acho que a gente pode encerrar com Boa. Vamos ofertar o Carlão, assim como também a Rosana amanhã será ofertado, 1 minuto para suas considerações finais, Carlão, por favor. Fique à vontade aí até... Eu tenho uma sugestão aqui, acho que é do Henrique da Hora. Ele viu um debate, se você seria capaz de apresentar um elogio a candidato da situação, como amanhã fazer essa mesma se fosse capaz, qual seria? Não, eu diria que o elogio que eu poderia dizer a ela é que ela é uma boa profissional, né? Ela é uma boa profissional, isso não tem a menor dúvida, mas como gestora ela deixou a desejar, né? Então é um elogio, mas com uma crítica. Eu acho que ela deveria, como jovem, saber a hora de parar, né? E se dedicar ao que ela foi treinada, porque na realidade como gestora ela deixou a desejar. Mas ela é uma excelente profissional, ela poderia contribuir muito mais como profissional, atuando lá na pós-graduação, dando aula e formando recursos. E deixar quem já... Quer dizer, é aquela história, né? Já falaram assim, quem teve a chance e não fez, perdeu a vez. E ela teve a chance durante 8 anos e não fez. Então, eu acho que ela volta para o laboratório, continua lá, a energia dela, boa, dedicando a parte de produção vegetal, que ela é muito boa. Perfeito. Carlão, muito obrigado. Toda a bancada vai naturalmente... Mas aí eu tenho o meu minuto, né? Porque foi feita uma pergunta, só queria agradecer a vocês. Bora então, manda lá 1 minuto, amanhã a gente faz esse mesmo fechamento para ficar... Não, mas você vai ter o fechamento, você quer uma coisa além do fechamento? Não, então, eu tenho o fechamento. Vai. Não,
só para a gente te agradecer, eu queria só dizer, mas aí não faz parte do seu tempo, é só dizer que eu tenho feito muito aqui, a gente mira muito, a gente visa muito essa pauta do desenvolvimento de Campos e da região. Eu consegui falar aqui com o Maurício Guedes recentemente, temos conversado aqui com várias pessoas, agora mesmo com o Lessa, de estrutura da Fijan também, com o Rodrigo, estava no programa, a pauta dele importante, e essa Tecnorte, ela é vista por todo mundo e de fora como uma galinha dos ovos de ouro aqui. É só um comentário que eu queria fazer sobre essa questão do desenvolvimento que a gente tanto busca para Campos e para a região. Carlão, por favor, então você fica... Você pede primeiro Edmundo logo, né? Não, depois eu trago o Edmundo para fechar com ele, o Rodrigo. Mas vamos lá, o seu queria minuto final aí. Citar vocês aí individualmente, né? Edmundo, a Luiz, o Rodrigo, o Cláudio e o colega ali da Beto, né? Pelo tempo aqui, pela gentileza. Agradecer muito. Eu acho que esse é um momento muito importante na universidade. É um momento onde algumas coisas são ditas, mas que, na realidade, é em prol do crescimento da universidade, em planos que são, obviamente, divergem dentro do olhar da universidade. Então, agradecer isso e dizer a toda a comunidade que agora, no dia 16 e 19, votem 30, Carlão e Daniela, né, um novo olhar para a universidade, juntos para avançar. E visitem nosso Instagram lá, é Tempo de UENF, tá? @30. E muito obrigado, eu fico realmente muito à vontade, e todas as vezes que vim aqui na Folha da Manhã, sempre fui muito bem recebido, e eu acho que a obrigação da instituição é dar satisfação à comunidade como um todo. Espero ter, estando à frente da universidade, fica aqui o compromisso de vir sempre que for chamado e mostrar números, transformações que são necessárias para o desenvolvimento da região. Edmundo, trazer você para fazer o seu fechamento e agradecer a você também, claro, a sua presença aqui nessa bancada hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, e sempre que precisar estarei por aqui. E dizer que o papel da imprensa que faz aqui hoje é fundamental. Eu acho que a UENF tem muito a contribuir com a cidade, com a região. Por exemplo, uma proposta que o Cláudio também bate muito, eu já apresentei, que é de trazer a educação regional, a educação de história regional e patrimônio para as escolas municipais. A UENF pode ter um papel nisso, a UENF pode ter um papel em diversas políticas públicas fundamentais aqui para a gente. Então, trazer a UENF para a discussão pública, eu acho que é primordial, e o Grupo Folha faz isso, e faz também, o Aloysio sempre cita aqui, essa questão de trazer o debate de um nível mais profundo, de mais sem ser essa coisa odiosa que a gente vivenciou há pouco tempo. E o Aloysio exige isso de todos que estão junto aqui com a Folha. Isso é fundamental, é um norte que a gente tem para todo mundo que atua como colaborador, como funcionário. Isso é muito salutar, isso é muito importante. Eu queria fazer esse registro aqui da figura do Aloysio nessa construção. E isso é fundamental não apenas para a nossa construção enquanto jornalista, enquanto formador de opinião, qualquer coisa que seja nesse sentido, mas como para a cidade, né? Então é fundamental esse espaço. Eu acho, não é porque eu estou aqui, não é porque eu sou colaborador da Folha, não é por nada disso. Porque é fundamental mesmo esse espaço abrir para que os gestores públicos e universitários da cidade sejam ouvidos e as pessoas ouçam, né? Obrigado mais uma vez. Valeu, Edmundo. Muito obrigado também. Daqui a pouco o Carlão fecha com vocês. Só confirmar que também será garantido o peso de 70% de voto para a eleição de reitor da UENF para o corpo docente, ou seja, os professores têm um peso de 70% sobre o total de votantes, 15% para o corpo discente, né, e 15% para o corpo técnico administrativo. É o regulamento da eleição a reitor na UENF. E agradecer ao Rodrigo também, hoje comigo aqui do meu lado. Ai, dona Sebastião. Está aqui dormindo do meu lado, eu que fui. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Feliz de fazer esse programa aqui. Eu sempre faço ao seu lado, hoje do seu lado. Exatamente. Agradecer a você mais uma vez, o Beto, que também está do meu outro lado. Cheiroso, rapaz.
Edmundo, prazer receber o Edmundo aqui. Edmundo que já tem que vir mais vezes aqui comigo, Edmundo. Você só veio aqui uma vez comigo. Agradecer ao Luiz mais uma vez pela parceria de sempre. O Carlão, agradecer aí, né? E como eu falei, tem outras pessoas comentando lá também no nosso stream, no Facebook. Depois eu convido você a dar uma olhada lá e até responder algumas questões que estão sendo colocadas lá, que não foram colocadas talvez aqui no programa, porque não deu tempo. Também tem lá algumas pessoas fazendo avaliação a seu respeito. Então fica aí, agradecer mais uma vez. Boa, Rodrigo. Muito bem. Só para fechar aqui o programa, eu vou trazer o Aloysio para fechar também, né, essa pauta de hoje. Lembrar que o Carlão está aqui hoje como candidato a reitor da UENF, por uma ordem de sorteio feito na semana passada, dia 4, com a presença virtual do Carlão e da Rosana Rodrigues, e amanhã estaremos recebendo a Rosana Rodrigues com a sua entrevista aqui também, com essa mesma pauta, com essa mesma dinâmica de programa, divididos em 3 blocos, e o jornal Folha da Manhã trará a cobertura dessas 2 entrevistas em também espaço equânime para o Carlos Rezende e para a Rosana Rodrigues no próximo sábado. Trouxe isso, Luiz, só para você confirmar, por gentileza, né, o jornal, naturalmente, que hoje é o impresso, está na banca, também é os sábados, e agradecer a você por hoje, Luiz. Sim, pegando um pouco que foi falado por cada um de vocês, a Folha estava presente no processo de gênese da UENF. Eu me lembro, tenho memória de Moreira Franco assinando o decreto de criação de universidade estadual, no final do governo Moreira, no auditório da Auxiliadora. Isso é ali, início dos anos 90, que Darcy pega aquilo, ele pega aquela ponta desamarrada, criei no papel, tá aqui. Darcy pega aquilo e faz aqui o que ele tentou fazer no UNB e a ditadura não deixou. Então, não é pouca coisa a UENF. Não é pouca coisa. Campos se transforma em polo universitário a partir da UENF. Existia UF, mas como o Rodrigo disse, era só serviço social. Ela ampliou vários cursos. O IFE hoje abre cada vez mais cursos, inclusive curso de licenciatura de teatro, de coisas que não eram... eu sei, mas assim, áreas que não eram previstas, preconizadas no ensino técnico, né? E tudo isso se dá a partir da UENF, e foi uma bandeira que a Folha levantou desde sempre, né? E a importância da UENF, dos destinos da UENF, da democracia prevalecendo no processo de quem vai comandar a UENF é fundamental. Fundamental. Eu vi o Carlão falando aqui um pouco antes, né? E vi ele se emocionar quando falou o que impediu o motivo pessoal de se candidatar antes. Não vai aqui nenhuma simpatia pela candidatura do Carlão política, mas é humano, né? Eu sei o que ele está falando e minha empatia com a sua dor, e dedico esse programa ao meu filho, e não só esse programa, como o programa de amanhã também, que hoje, há 4 meses, não deixou. Obrigado. Perfeito. Certeza disso. Obrigado, Luiz. Fechamos por aqui. Amanhã a gente estará de volta a partir das 7 horas da manhã, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.